Você já teve que fazer a ligação de um motor elétrico trifásico? Provavelmente sim, né? Mas e utilizar um sensor capacitivo, ou se não um sensor indutivo? Ou mesmo um sensor de barreira, quer ver, ó? Para fazer o acionamento desses motores. Agora, uma coisa, o que é o sensor de fato? Qual é a finalidade? Qual que é a diferença entre esses três tipos de sensores que eu trouxe aqui nessa nossa aula de hoje? Bom, eu tenho aqui o sensor capacitivo, o sensor indutivo e o sensor de barreira, tá? Um fotossensor. Eu vou demonstrar daqui a pouco com mais detalhes para vocês, mas vamos fazer uma distinção entre eles inicialmente. O sensor capacitivo, ele vai ter como responsabilidade identificar elementos que passem na frente do seu campo de sensoriamento, né? Então, qualquer material que possa gerar o que a gente chama de um efeito capacitivo entre o material que foi sensitivo e o próprio capacitor, ou o próprio sensor, vai fazer com que ele atue. Não necessariamente tem que ser um material, uma madeira, um plástico, não. Qualquer material ele vai acionar. Tanto é que o próprio ferro pode ser também um elemento que vai acionar esse sensor. Mas eu tenho um sensor indutivo. O nome já fala por si só, mas através de indução ele está gerando aqui um fluxo magnético e através de indução ele vai conseguir detectar os dispositivos ou as peças que passarem na frente dele. No entanto, como ele está gerando um campo magnético para conseguir verificar essa variação de tensão em função da indução do campo magnético, esse material tem que ser material ferromagnético, ou um material que seja um ferro, um metal, né? Ó. Ok? Já o nosso sensor, fotossensor de barreira, nesse caso aqui é barreira, né? Como é que ele funciona? Esse modelo em específico, ele é composto por dois elementos, então são duas peças. Eu tenho um emissor e um receptor. O emissor, ele vai ficar continuamente emitindo um sinal luminoso, né? E quando esse sinal luminoso for interrompido, vocês vão ver aqui agora, ó, ele pode tomar uma ação. Vou explicar para vocês o que foi que eu fiz aqui na nossa bancada. Então chega mais perto aqui para que eu consiga te mostrar. Dá uma olhada só, ó. Eu vou desligar aqui a parte de potência só para você ver aqui o que eu fiz no comando em si, tá bom? O sensor capacitivo, ele comanda esse contator aqui, ó, tá? Que é quem está comandando o motor elétrico trifásico, ó. Ok? O sensor indutivo, deixa eu pegar ele aqui, ó. O sensor indutivo, ele vai comandar o contator menor, que é o contator de potência também, mas ele comanda o motor monofásico, olha só. Ok? E eu fiz uma lógica no próprio sensor capacitivo com esse sensor aqui de barreira. Vamos imaginar que isso aqui seja uma espécie de segurança, né? Então, quando o motor estiver em funcionamento, olha lá, está em funcionamento o motor. Se houver uma obstrução da barreira aqui, ó, desliga o meu motor. Esse foi o acionamento. Só que na hora de ligar esses dispositivos, como é que funciona? Dá uma olhada aqui no meu flip chart, ó. Independente do sensor que você viu ali comigo, nós temos normalmente algo parecido com isso no corpo, na carcaça do sensor. Vou pedir até para o Bruno mostrar para vocês com detalhe do sensor essa indicação aqui, tá? Mas, o que nós temos aqui, ó? BRN, BLK, BLU. É a cor do cabo do sensor. Brown, ou seja, marrom. Black, preto. Blue, azul. O que ele está dizendo para a gente aqui, ó? O marrom, ele é alimentado com 12 a 24 volts. Everton, sempre vai ser esse nível de tensão? Não, na verdade eu posso ter somente 12, 24, 48, 220 volts, 127 volts, então vai depender do sensor. Você vai ter que olhar nas características dele. O BLK, que é o Black, ele é, na verdade, o que vai ser o retorno que você vai ter para a carga que o próprio sensor vai acionar. Tá vendo que tem uma espécie de bobina aqui, ó? É como se eu tivesse o preto sendo uma saída daqui de dentro do sensor para acionar a minha carga, tá bom? E o blue, ou seja, o azul, ele na verdade é a referência de 0 volts. Então, para ter 24 volts, eu tenho 0 e 24.
no nosso comando ali são exatamente essas cores e esse nível de tensão de 0 e 24 volts. Dá uma olhada aqui no nosso painel para você ver as cores dos cabos aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é os cabos do meu sensor capacitivo. Então, ó, eu tenho aqui, ó, marrom e o azul, que estão sempre alimentados com 24 volts, e o preto, o retorno de sinal. Quando eu tenho ali o sensor sendo atuado, nesse tipo de sensor aqui, ele disponibiliza 24 volts aqui na saída. Vou mostrar para vocês na prática isso acontecendo. Quer ver só? Vou pegar aqui o meu multímetro, vou colocar aqui o meu multímetro na escala, na escala aqui de... Opa, como é que... Segura 2 segundos, deixa eu ver aqui. Vai ficar um pouquinho melhor para vocês verem aí, ó. Eu vou pegar aqui a saída a alimentação do meu sensor, ó. Então vou medir aqui, ó. Né? Opa. Deu menos 24 porque medi ao contrário aqui, ó, 24 volts, correto? Quando eu pego, por exemplo, vou tirar aqui e fazer uma medição aqui, ó, do cabo preto, o que eu estou fazendo, ó? Toda vez que eu acionar o sensor capacitivo, ele me disponibiliza no cabo preto 24 volts. A mesma coisa é para quem? Para o meu sensor indutivo. Quer ver só? O sensor indutivo está aqui. Toda vez que eu aproximo ele de um ferro magnético, olha lá, agora sim, ó, ele disponibiliza 24 volts no cabo preto. Deixa eu só melhorar aqui minha medição aqui, só um segundinho. Aí agora sim, ó. Olha lá, 24 volts no cabo preto, ok? A mesma coisa é aqui, ó, nesses cabos. Tá vendo que isso aqui é o emissor do meu sensor, né, de barreira, né, o fotomagnético não, o fotoemissor e fotoreceptor. Então eu tenho aqui o emissor, que recebe a alimentação para ficar sempre emitindo uma luz, que não é visível ao olho nu, mas está aqui essa luz. E aqui, ó, no receptor, eu tenho o marrom e o azul também, que é a alimentação dele, e o preto, que é o retorno de sinal. Da mesma maneira, se eu pegar aqui também e fazer essa medição para você ver, ó. Deixa eu pegar aqui, colocar aqui. E ó, quando eu passo aqui, eu tenho 24 volts na saída, tá vendo? Então, a partir do momento que eu tenho esse funcionamento ali, esse funcionamento, eu defino o que eu vou fazer. Nesse caso, eu coloquei o sensor capacitivo para alimentar o motor trifásico, como vocês vão ver agora, quer ver? Ó? Então vamos lá. Ó. O motor trifásico funcionando. Vou tirar a mão aqui do sensor capacitivo, ó. Desligou. Tudo bem? Eu tenho o sensor indutivo, né? Olha só, o indutivo vai ligar o motor. Opa! O indutivo vai ligar o motor monofásico. Quer ver só? Olha lá. Ok? E eu fiz uma lógica de segurança para toda vez que eu tiver, olha só, então vai ligar o motor trifásico, toda vez que estiver funcionando o motor trifásico, se houver uma obstrução da máquina, da parede, da porta, não importa, olha só, ele desliga, é um sistema de segurança. Porque normalmente o sensor de barreira ele vai ser usado nessas aplicações. Então, o que eu posso fazer e o que eu posso falar para você? O sensor capacitivo ele vai ser importante para que você consiga fazer diversas coisas. Desde contagem de peças que estão numa esteira, até a identificação do nível de água de um reservatório de água, seja uma caixa d'água, uma cisterna, qualquer coisa dessas, para que eu consiga fazer o acionamento. Eu tenho ainda o indutivo, que vai ser, por exemplo, para identificar as peças metálicas que estão passando em uma esteira, para mim automatizar essa esteira e mandar esse sinal, porventura, por um CLP, por exemplo. E o sensor de barreira, ele vai servir para mim para diversas coisas. Eu posso utilizá-lo, por exemplo, para uma situação de segurança como essa que você viu aqui comigo, ou mesmo para contar quantas peças passaram naquele espaço de tempo na esteira e assim por diante. Ou seja, os sensores e as suas aplicações aqui para que você consiga entender um pouco mais. Mas olha só, já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito ainda e eu vou te convidar para conhecer a comunidade Eletricista Classe A.
comigo, o professor Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e com o time de professores aqui da Sala da Elétrica, tá bom? Clica no botão aqui embaixo, preenche o formulário para você conhecer a comunidade Eletricista Classe A, que é um gateway de treinamentos, tipo um Netflix da área de elétrica, com mais de 30 treinamentos para você lá dentro. Um forte abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!